Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Pessoal, e na aula de hoje nós vamos continuar falando dos principais conceitos e terminologias do OCI, ok? Então vamos lá. Bom, para a gente começar então, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é Virtual Machine, tá? O que é Virtual Machine? Na realidade, eu acho que todo mundo já deve saber o que é Virtual Machine, tá? Mas eu quis trazer aqui também, né, esse conceito para poder falar para vocês, porque tem alguns pontos importantes aqui que eu quero passar, tá? Primeiramente, pessoal, a gente sabe que a máquina virtual ele é um ambiente computacional independente, tá? Nesse caso do OCI, né, a Virtual Machine ela é executada em cima de um hardware bare metal, tá? O que eu quero dizer isso? Ela é executada diretamente no servidor. A ideia do hardware bare metal é a gente tirar da jogada do sistema operacional, tá? Então a máquina virtual ela é executada em cima de um hardware bare metal físico, tá? E, né, com as VMs a gente tem a possibilidade de ter várias VMs isoladas uma das outras, né? E as VMs, né, elas são ideais, né, quando a gente não precisa de uma grande quantidade de recurso, uma grande quantidade de desempenho, por exemplo, de uma máquina física inteira, né? Então, se a gente precisar de parte, por exemplo, pouca CPU, pouca memória, né? Não precisar, como eu falei, de um desempenho de uma máquina física inteira, né? Aí o ideal é realmente que a gente utilize uma Virtual Machine, uma VM, tá? Pessoal, antes de eu falar sobre o que é bare metal, né? Porque nós temos uma instance associada a uma Virtual Machine, que foi o que eu acabei de falar, e nós temos uma instance também associada a um bare metal, tá? Antes de eu falar o que é bare metal, uma coisa importante sobre as Virtual Machine é que, de acordo com a Oracle, nós podemos ter Virtual Machine compartilhadas e Virtual Machine dedicadas, tá? Uma Virtual Machine compartilhada, né, ela pode ser compartilhada com outros clientes, ou seja, com outros tenants, tá? E uma Virtual Machine dedicada, né, porque é possível também a gente fazer essa criação, vou mostrar para vocês onde fica essa opção, né? Uma Virtual Machine dedicada é uma Virtual Machine apenas para um único tenant, ou seja, você vai criar uma Virtual Machine somente para o seu tenant. Mas de acordo com a Oracle é possível ter esses dois tipos de Virtual Machine, tanto uma compartilhada como uma dedicada, ok? Bom, antes de eu mostrar para vocês na prática, pessoal, vamos falar então um pouquinho do host bare metal, né? O que é o host bare metal, pessoal? É basicamente quando você tem o controle do host físico, né? Você tem o controle da máquina física, tá? Uma instância, olha só, uma instância de computação bare metal, ela é executada diretamente em servidores bare metal sem um hypervisor, ou seja, você não vai ter uma interface, tá? Ela vai ser executada diretamente no servidor físico dedicado, tá? E aí você consegue ter um maior desempenho, você consegue ter um isolamento mais forte, tá? Primeira observação sobre o host bare metal, tá? O host bare metal não tem compartilhado, ele é dedicado para apenas um único tenant, ok? E um outro ponto, né, sobre o host bare metal é que, como você tem o controle da máquina física, você tem o controle de CPU, você tem o controle de memória, a placa de rede. Então você consegue basicamente, né, configurar e utilizar, né, os recursos de forma completa numa máquina física, como se fosse realmente um hardware no seu próprio data center. Então, já aqui no dashboard do OCI, pessoal, eu já mostrei isso na aula passada, mas para a gente poder recapitular, como que a gente faz para criar uma instância? A gente clica aqui nessas três barrinhas, Computer Instances, tá? E aqui em Create Instance, ó, um pouquinho mais abaixo aqui nessas opções, é onde a gente consegue aqui, se a gente clicar em Change Shape, que eu já vou falar o que é o Shape, tá? A gente consegue ter aqui o tipo da instância, como eu já falei, uma Virtual Machine, né? Ou seja, vai ser uma máquina independente, né? Que vai ser executada em cima de um hardware bare metal, ou seja, direto num servidor físico, ou a gente pode ter um bare metal machine, né, que vai ser um servidor físico dedicado, né, onde você vai ter o controle desse servidor físico e daí consequentemente você vai ter mais performance, vai ter um melhor isolamento, tá? Então a gente tem esses dois tipos aqui quando nós vamos criar uma instance de computação. E por último, pessoal, falando então daquela questão de Virtual Machine compartilhada, Virtual Machine dedicada, né? Pessoal, nesse caso eu estou falando de compartilhamento do hardware, tá? Não estou falando de compartilhamento da VM em si, tá? A sua VM ela vai ser só sua, mas ela pode compartilhar hardware com outros tenants, tá? É isso que eu quero dizer. Como que eu faço para poder criar uma VM dedicada, né, num hardware dedicado somente para minha VM, ou seja, somente para o meu tenant, tá? Como é que eu faço? Aqui embaixo no final, ó, se a gente descer um pouquinho na criação de instância, a gente vai ter uma opção Show Advanced Option, tá? E a gente vai ter uma abinha chamada
Placement, tá? Nessa abinha Placement, olha só, a gente pode marcar uma opção aqui, caso a gente queira criar uma VM para um host dedicado, tá? Então, bastaria eu marcar essa opção aqui. Nesse caso aqui, eu não estou apto a criar, né, uma virtual machine dedicada, né? Tem algumas regrinhas aí, tem tudo isso na documentação lá da Cloud, eu vou deixar para vocês, tá? Mas o que eu queria mostrar basicamente para vocês é que nós temos a opção de criar uma virtual machine para um hardware nosso, né? Para um hardware dedicado, que não é compartilhado com outros tenants, tá? Então, a gente tem essa opção, né? Aqui embaixo, um pouquinho mais abaixo aqui em Advanced Option, Placement, a gente marca essa opção e daí a gente poderia configurar uma virtual machine para um host dedicado. Voltando aqui então para o nosso PTT, pessoal, um outro termo que eu quero mostrar para vocês é o que a gente chama de block volume, tá? Em português, volumes em blocos, tá? Pessoal, o que é isso? É basicamente um disco virtual, tá? Que vai fornecer um espaço de armazenamento para alguma instância no OCI, tá? Você pode entender o block volume basicamente como um disco rígido físico, tá? Ele é utilizado para poder armazenar dados e aplicativos, tá? O interessante do block volume é que você consegue, por exemplo, ó, desanexar, né, esse block volume de uma instância e anexar ele em uma outra instância sem nenhuma perda de dados, tá? Então, esse é um ponto bem interessante do block volume, tá? Um outro ponto também importante, né, que a gente precisa criar um block volume, é que se você armazenar, né, informações local na instância e você desligar essa instância, você perde essas informações, você perde esses dados, né? Se você fizer o armazenamento dos dados, das informações dentro de um block volume, né, e você desligar a instância, quando você ligar, os dados vão ser mantidos, tá? Então a sua instância precisa ter esse block volume para que não tenha perda de informações, perda de dados, caso você armazene, por exemplo, localmente na instância, né? E daí, como eu falei, se você desligar, você vai perder, então é interessante que a gente utilize os blocos volumes para uma instância de computação no OCI. Como é que a gente faz para poder criar um block volume, né? Ou volumes em blocos? A gente clica aqui nas três barrinhas, ó, vem aqui, ó, Block Storage e clica aqui em Block Volume, tá? Aí ele vai abrir aqui, ó, eu já tenho um block volume criado, né? A gente poderia criar um outro aqui, e aí você colocaria o nome BV_2, que é block volume, né? Você pode colocar um outro nome, escolheria aqui a questão do compartimento, né? Que eu já expliquei isso em aulas passadas para vocês, agora você sabe o que é, né? Aqui é a questão do domínio de disponibilidade, né? Como a gente sabe, aqui em São Paulo só tem um. A gente tem aqui algumas outras configurações, como tamanho, né? Então eu poderia customizar aqui o tamanho, eu vou deixar o default. Na realidade eu não vou criar porque eu já tenho um criado aqui, mas estou querendo só mostrar para vocês aqui como que seria a criação. A gente pode ter aqui algum tipo de política de backup, né? Podemos aqui também ter a questão de criptografia, né? E aqui também a questão de tag, né? A gente poderia utilizar uma tag para algum tipo de organização, né? Então daria criar aqui e ele criaria exatamente o que está feito aqui, ó, tá? Um volume em bloco. E aí é o seguinte, pessoal, clicando aqui, ó, eu consigo ver, né, que primeiramente, olha só, esse meu bloco volume, ele está no compartimento de produção. Tem um OCI específico, mostra a data que ele foi criado, dá várias informações aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Se a gente vier aqui, ó, a gente consegue atachar esse block volume numa instância. Então eu clico aqui, Attach to Instance, né? E eu posso escolher aqui, ó, a instância, ele me dá aqui algumas opções, né? E eu posso escolher aqui, ó, a instância, ó, que eu já tenho uma instância criada aqui, para poder fazer esse attach, né? Para poder colocar, né, para a instância utilizar esse volume em bloco, tá? E eu posso também, vou cancelar aqui, ó, fazer da mesma forma aqui na minha instância. Se eu vier aqui nas minhas instâncias criadas, se eu clicar aqui, ó, um pouquinho mais abaixo aqui, pessoal, olha só, eu consigo também fazer o attach do block volume pela minha instância, tá? Então eu poderia clicar aqui, olha só, attach block volume. E aqui, ó, eu escolheria, né, qual é o bloco volume que eu quero atachar. Aqui no caso eu tenho um, mas eu poderia ter mais de um, tá bom? Então é assim que a gente cria e é assim como que a gente atacha também isso no o bloco volume em uma instância. Voltando aqui então para o nosso PTT, pessoal, um outro termo, né, que a gente já está vendo ele bastante aí durante as nossas aulas é o que a gente chama de shape. Pessoal, o que é o shape? Basicamente é um modelo que vai determinar o número de CPUs, o volume de memória e outros recursos alocados para uma instância recém-criada. É basicamente isso. Então assim, pessoal,
o OCI, né, ele vai oferecer vários tipos de shapes, né, para poder atender os requisitos de computação, tá? Quando a gente fala de instância, de criação de instância, a gente tem basicamente dois tipos de shape, tá? A gente tem o Body Metal Shapes e a gente tem o VM Shapes, tá? Eu não vou entrar aqui em questão de DB System, porque a gente também pode ter Exadata DB System Shapes, mas não é o foco agora. Falando de instância, a gente tem dois tipos, Body Metal Shapes e VM Shapes, tá? E é o seguinte, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou lá no meu OCI e vou mostrar qual é o shape que está selecionado e depois eu vou mostrar uma tabela lá na própria documentação da Oracle, onde a gente consegue visualizar essa questão de quantas CPUs tem cada shape, questão de volume de memória e recursos para cada shape, tá? Vamos lá então para a gente poder ver isso na prática. Bom, aqui no OCI, pessoal, a gente sabe, né, que se a gente vier aqui, ó, em instâncias, criar uma instância, né? E aqui um pouquinho mais abaixo, que é o que eu já venho falando, shape, olha só. Isso aqui é o shape, tá? É basicamente o que a gente vai utilizar para poder definir, olha só. CPU, eu tenho uma, memória eu tenho 1 GB, então o shape ele vai definir esses tipos de recurso, tá? Aqui, um pouquinho mais abaixo, essa aqui já é uma outra conta, ou seja, eu tenho um limite de gasto para poder utilizar, então eu posso escolher um outro tipo de shape, tá? Mas o shape free, né, é esse aqui, ó, Always Free, tá? Então, eu vou deixar utilizando esse aqui mesmo, porque quando acabar a minha conta, eu já vou ter aqui o meu shape definido, tá? Então, essa questão aqui, inclusive, pessoal, ele já mostra aqui, ó, esse shape, ele tem uma CPU, 1 GB de memória, e ele dá aqui algumas outras informações. Esse outro shape aqui, ó, a mesma coisa. Uma CPU, mas ele já tem 8 GB de memória. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue visualizar isso também, ó, aqui direto na documentação da Oracle. Então, olha só, Computer Shapes, né? Se a gente for descendo, vai ter várias informações sobre os Body Metal Shapes, né? Que é o que a gente pode fazer também. Se eu clicar aqui em Body Metal, ó, olha só, ele já vai alterar aqui os meus shapes, tá? Então, por exemplo, um Body Metal, obviamente, é muito mais potente, né? 52 CPUs, tanto de memória, 64 CPUs, tanto de memória, né? Então, a gente tem esses dois tipos, né? E a gente consegue pesquisar, eu posso, por exemplo, copiar esse nome aqui, ó, vir aqui, e mandar pesquisar isso. Então, olha só, ele vai encontrar aqui, ó, né, a informação, né, desse shape que está sendo utilizado lá, né, aqui no nosso OCI, tá? Então, a gente consegue ter aqui uma tabela, tá? Olha só, de todos os tipos de shape que nós podemos ter, ó. Tem vários aqui, ó, inclusive o nosso está aqui, né? Ele já está falando aqui, ó, que é para uma questão free, e aqui, ó, ele mostra a CPU, a memória, tá? E ele dá todas as informações dos shapes aqui, tá? Tanto para o VM Shape, ó, tá? Como, um pouquinho mais acima, ó, os Body Metal Shapes, tá? Standard Shapes, né? Porque tem algumas diferenças aí. Por exemplo, tem esse Dense IO Shapes aqui, mas não vou entrar nesse critério agora, tá? Então, assim, ele dá todas as informações aqui relacionadas aos shapes, tá, pessoal? Então, shape, basicamente, é o que vai informar pra gente quantidade de CPU, quantidade de memória, o local disk, questão de banda, tá? Então, o shape é basicamente isso. E a gente vai continuar utilizando o shape aqui para uma conta grátis, tá? Que tem basicamente uma CPU, 1 GB de memória, não é realmente muito potente, né? Mas é o que a gente tem para poder fazer testes aí no OCI, tá bom? Caso você crie uma conta do zero, né? Você vai ter um limite para utilizar, ou 30 dias, né? Você pode até criar aqui um outro tipo de shape, mas saiba que quando acabar, né? Você vai ter que usar o shape gratuito, tá? O Always Free, ok? Dando continuidade então, pessoal, e encaminhando aqui para o final da nossa aula, tá? Pessoal, tem muitos conceitos e terminologias para a gente abordar, o OCI é um portal imenso, tá? Eu tentei trazer aqui os principais, né, que são importantes da gente aprender. Então, dando seguimento, a gente ainda tem aqui, ó, o que a gente chama de Object Storage, tá? Ou seja, armazenamento de objetos. Presta atenção porque tem uma diferença, não confunda Object Storage com block volumes, tá? São coisas diferentes, tá? A Oracle, né, o OCI, né, o OCI, ele oferece duas camadas de classe de armazenamento distintas para poder atender dois tipos de necessidade, né, que é o que eles chamam de armazenamento quente, né, que são os dados, os arquivos que são acessados com mais frequências, tá? E o que eles chamam de armazenamento frio, né? Que são os dados, arquivos que são acessados com menos frequência, ok? Primeiro ponto, tá? Então essa solução, essas camadas, tá? Elas são utilizadas, né?
para poder ajudar a gente a maximizar o desempenho, né, quando apropriado, quando a gente precisa, e minimizar os custos quando possível, tá? E essas duas classes, pessoal, a gente pode dividir em Object Storage, tá? E Archive Storage, tá? É assim que a Oracle chama, Objeto Storage e Archive Storage, tá? E aí é o seguinte, pessoal, quando você precisar armazenar os dados onde será necessário um acesso rápido, imediato e frequente, tá? É recomendado que você utilize o Object Storage, tá? Pois ele possui um alto desempenho, tá? Quando você precisar armazenar os dados que raramente você acessa, mas que precisam ser retidos, né, e preservados por longos períodos de tempo, você vai utilizar o Archive Storage, tá bom? Então, recapitulando, pessoal, duas camadas, tá, para armazenamento quente e armazenamento frio. Quando você precisar de armazenamento quente, que é o que eles chamam de acesso rápido, imediato e frequente, você utiliza o Object Storage. Armazenamento frio, raramente você acessa, mas são dados que você precisa reter por longo período de tempo, você vai utilizar o Archive Storage, ok? Antes de eu mostrar para vocês isso na prática, eu preciso falar sobre uma terminologia que a gente chama de bucket, tá? Porque quando a gente vai criar um objeto storage, a gente tem que criar um bucket, tá? Então, para resumir, um bucket é bem tranquilo. Basicamente, é um container lógico que vai ser utilizado, né, por um Object Storage para poder armazenar os dados e arquivos, tá? Algumas informações importantes é que um bucket ele pode conter um número ilimitado de objetos e um bucket está associado a um único compartimento, a um único compartment, ok? Bom, então aqui no nosso OCI, pessoal, para a gente poder criar um Object Storage, basicamente a gente vai aqui nessas três barrinhas aqui, olha só, Object Storage, e a gente clica aqui, ó, Object Storage. A gente vai cair nessa tela aqui, e olha só, para a gente poder criar um Object Storage, como eu falei para vocês, a gente precisa criar um bucket, tá? Lembrando que, olha só, pessoal, a gente também seleciona o compartimento. Eu tenho dois Object Storage criados aqui, se eu selecionar um Dev Compartments, eu não tenho mais nada. Então eu vou criar um novo aqui para poder mostrar para vocês. Olha só, cria aqui, clica em Create Bucket, tem um nome aqui, você pode dar um nome aqui para o seu bucket, né? Ele já dá um nome aqui automático, eu vou deixar, né? E aqui é que está a sacada, pessoal, olha só. Tem dois tipos aqui, né, para a gente poder utilizar de armazenamento, né, de storage, que é o que eu falei para vocês. O standard, ele é o Object Storage, né, é o armazenamento quente, onde nós vamos acessar, né, de forma mais frequente, né, de uma maneira mais imediata. E o Storage Tier como Archive, né, vai ser o armazenamento, né, que nós vamos utilizar para dados, arquivos que nós não vamos acessar com frequência, né, vamos acessar raramente, mas que a gente precisa manter aquele arquivo lá por um longo período de tempo, caso nós precisamos utilizar ele em algum momento, tá? Então a gente tem essas duas opções aqui, né, então a gente pode criar, por exemplo, aqui um standard, temos aqui a questão de encriptação, né, temos aqui algumas outras opções, basicamente, né, o que eu queria mostrar para vocês são essas duas opções aqui, né, clicou aqui, Create Bucket, tá? Olha só, já criamos aqui um Object Storage como standard, né, e a gente também pode criar um como Archive aqui, tá? Então nós temos esses dois aqui, para poder fazer um upload de algum arquivo nesse cara aqui, uma observação muito importante, pessoal. O Object Storage, ele não está associado a nenhuma instância, tá? Você não tem como atachar ele em alguma instância diferente do Block Volume, tá? Você pode ver aqui que a gente não consegue colocar, né, esse bucket, no caso esse Object Storage, né, em alguma instância. Ele não tem relação, né? Nós podemos utilizar ele, né? Por exemplo, nós podemos fazer um backup no Object Storage, é possível fazer isso, inclusive vou deixar alguns links para vocês lerem um pouco mais se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, né? Mas ele não é atachado em nenhuma instância, tá? E para fazer um upload, eu posso clicar aqui em upload, né? E ó, eu, por exemplo, poderia selecionar aqui algum arquivo da minha máquina, né? E colocar um arquivo dentro desse meu Object Storage, baseado de acordo com a Oracle, né? Esse Object Storage ele pode aceitar qualquer tipo de arquivo, qualquer extensão de arquivo, tá bom? Bom, pessoal, então foi basicamente isso para a nossa aula de hoje, né? Falando um pouquinho mais sobre os conceitos e terminologias aí do OCI. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A partir de agora a gente já tem bastante conhecimento aí sobre os conceitos e terminologias e a gente vai começar a colocar de fato a mão na massa. Vamos criar uma instância, vamos acessar essa instância. A gente vai falar também um pouquinho mais sobre a questão de chaves para a instância, que é uma coisa que eu não abordei aqui ainda. Chave pública, chave privada, a gente precisa disso para poder acessar uma instância. Mas
mas isso é assunto para as próximas aulas, tá? Então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nas próximas aulas.